Pessoas como nós são chamadas de loucas. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. A gente sonhou alto e sacrificou muito para alcançar um objetivo maior: tirar um sonho do papel e empreender. Talvez você não nos conheça pelo nome, mas as marcas que carregamos em nossos cartões de visita, essas dispensam apresentações. Agora, formamos o Instituto Êxito de Empreendedorismo, um time de grandes visionários com um novo propósito: levar o Brasil e a América Latina a outro patamar através do empreendedorismo. Estamos aqui para ser o motor de uma nova era, compartilhando conhecimentos com aqueles que têm uma boa ideia e aquele brilho no olhar. Pessoas exatamente como você. Então, quem é o louco agora? Turma de mentoria do Instituto Êxito de Empreendedorismo, mentoria para empreendedores empresariais. Começou em março de 2022, com aulas online semanais e um encontro presencial por mês em São Paulo, para transmissão de conhecimento, muita troca de experiências, muito network, conexão, relacionamento e muita superação de adversidade, onde os mentores empreendedores que já caminharam o caminho árduo do sucesso e da prosperidade ensinaram aos mentorandos, os empresários mentorandos, como encurtar o caminho, como chegar ao sucesso, à prosperidade e à escalabilidade do seu negócio, a aceleração do seu empreendimento empresarial. A gente fala de mentalidade de trabalhabilidade, a gente está falando de mentalidade empreendedora. Igual o Janguier, que eu respeito, admiro, ele conseguir reunir um timaço desse, né? Então, qualquer momento que vocês quiserem abordar e conversar, estou disposto e totalmente focado nesses 5 dias por vocês aqui. Um evento sensacional, de experiência. Agora estamos participando aqui de uma caminhada exclusiva com o Janguier Diniz, sensacional. Este evento proporciona network, negócios e posicionamento. Nunca se esqueça que a ambiência muda a tua frequência. Viva o passo, pega o ritmo e seja a velocidade que dá. Você que quer ter a experiência que eu estou tendo aqui no MX, participe, seja obstinado que dá. Onde é obstinado? A alma do negócio é o produto, igual a pessoa. Eu não enxergo a sua alma, eu enxergo o seu corpo. O corpo é o marketing, a alma é o produto. A alma tem que ser muito boa, o corpo tem que ser muito bom. Eu devo investir no Piccoli, que é mais conhecido em todas as instituições de justiça, ou na marca? Quem gera conteúdo e quem reposta? Pessoas se relacionam mais com pessoas na internet. Porque é uma troca, sempre a gente também pode aprender com os mentorandos. Então é uma conversa. Eu acredito que fora desse horário, almoço, café, nas pausas, você pode aproveitar de forma estratégica, porque você dedicou 5 dias aqui para você vir aprender, evoluir, extrair ao máximo, e é o que os mentores também têm como ideia, como objetivo aqui, dedicar e separar esses dias para agregar valor, para se entregar mesmo para os mentorandos. Então, de fato, é fazer as perguntas certas, ter clareza do que está precisando, do que quer, em que momento está e aproveitar o máximo possível das pessoas que estão presentes aqui. Eu tenho experiência em mergulho. Sabe que eu já mergulhei? Já mergulhei em dívida, mas saí dela facilmente. O negócio é mentalidade. O Êxito Mentor Experience é uma experiência totalmente diferenciada do início ao fim. Primeiro porque é um ano todo de acompanhamento.
São mais de 70 mentores que fazem parte do programa. Cada um com seu know-how, cada um com seu expertise, que vão trazer informações sobre o universo do empreendedorismo, de inovação, de tecnologia, tendências, metaverso, tudo que você tiver dificuldade aqui no Êxito, você vai encontrar soluções. Quando eu vou fazer um lançamento, por exemplo, eu gravo 100 vídeos diferentes e eu vou soltando. E eu vejo, isso aqui quando eu falo desse jeito, se a pessoa está travada, é isso que conecta com ela. E aí eu vou nessa linha, eu começo a trabalhar as linhas que mais conectam. Cara, participar do Mentor para mim foi surreal. É muito importante você ter mentores para nortear, para te dar a claridade do teu caminho. Porque com o mentor fica muito mais fácil, porque você economiza o bem mais precioso, o ativo mais importante, que é o tempo. Está sendo extraordinário. Acho que não conseguiria nem expressar em palavras a gratidão que eu tenho de estar aqui, porque são grandes mentes, grandes mentores, pessoas que eu admiro há anos. Eu poder estar de frente a frente com eles é extraordinário. Essa experiência que você está tendo aqui de acesso a pessoas que já chegaram lá, que já chegaram no milhão, no bilhão. Então eu acho que só depende da gente e tu sai daqui com uma bateria carregada, com energia super positiva e com muito entusiasmo para colocar em prática todo o aprendizado. O Êxito Mentor Experience é um projeto tão relevante, tão importante, porque ele transforma vidas. As pessoas que fazem parte deste modelo, deste evento aqui, dessa imersão, né? Além de elas terem benefícios, de transformarem suas próprias vidas, elas estão transformando a vida de outros empreendedores. Só que vem pra cá e compra e tá aqui ajudando e participando. A convivência. Olha, que expectativa hoje. Esse sábado maravilhoso, a gente vai sair com um monte de mentores e mentorandos. Imagina, lá no mar, lá naquelas ilhas, né, flutuantes que aparecem aqui. E eu quero contar para vocês que eu tô tão ansiosa que a gente vai poder fazer trocas na diversão, na comunicação, num ambiente agradável que pode sair da rotina e é onde sai mais negócios, é onde a gente está descontraído. E, gente, quando eu imaginei que já tinha visto de tudo e aprendido de tudo, não, aí vem esse espetáculo, essa mentoria on board, que é simplesmente sensacional. É uma experiência que todos deveriam ter o direito de poder aproveitar e ter, porque é massa, como falam vocês, os jovens. Eu agradeço muito ao Janguier de dar essa oportunidade e a todos os mentorandos e mentorados que, de uma maneira ou outra, estão me adicionando muito na minha vida em termos de conhecimento e experiência de vida. Eu entrei aqui com um segmento, hoje eu já estou atuando em 3 e agora é só o céu é o limite. Próprios mentores, nós já contratamos alguns para ser consultores nossos e hoje eles estão nos apoiando lá, jurídico, financeiro, estão trazendo a expertise dele no ambiente de trabalho e colocando na nossa empresa. O conhecimento que eu absorvi delas, né, e que eu consigo contribuir também, e também decisões, né, decisões e planos estratégicos para já implementar. Eu quero que isso se torne para sempre. Vamos manter uma aliança, porque não é só 6 meses que vai mudar a sua vida. É uma continuidade, é decidir. Quando você sobe um nível, você merece estar nesse nível, só que tem outro degrau. Realmente, pessoal, você veio para cá, você adquiriu uma frequência. Se você sair desse lugar, sua frequência vai diminuir. E eu tô trazendo quem eu posso, gente, porque a gente tem condições de mudar esse país através da educação, através do empreendedorismo. Valeu, Carol! Chegar no Mentor aqui foi uma realização para a vida da minha família. Eu sou o único da família. Agradecer os patrocinadores do evento aqui da imersão, né? A Ensinar de Cláudio Castro, a Mobai de Lilian Prime, a Dux de Marcelo, a Agência 1 de Luiz, que é fundador também do Instituto, a Rota do Mar, Arnaldo Xavier estava aqui até há pouco tempo, Preenda do Fábio, a Facites da Carol, a empresa Seu Boné, teve gente brigando por boné aqui, né? E também a Atom da Carol Paive. Quero dizer que foi para mim extraordinária essa mentoria de 6 meses. Aprendi muito com vocês, aprendi muito com os mentores. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, por esses momentos que tivemos juntos. Vamos ter muitos momentos ainda para o futuro.
agradecer todos os mentores por esses momentos que estivemos juntos e todos vocês e pedir que Deus continue abençoando a vida de todos vocês. Beijo no coração e seja obstinado que dá! Então, meu amigo, o Êxito Mentor Experience tem esse objetivo. O objetivo de impulsionar a vida dos mentorandos, mas, sobretudo, acelerar e escalar os negócios, os empreendimentos, as empresas do mentorando. Se você quer participar, entra aí no site www.institutoexito.com.br e participe da turma de 2023, porque vai transformar a sua vida, a sua história, seu destino e vai acelerar o seu negócio, vai impulsionar, vai fazer com que você escale o seu empreendimento, a sua empresa. Conte conosco, firme o passo, pega o ritmo e seja obstinado que dá. Na competitiva indústria automotiva, algumas coisas são unanimidade. O design italiano, a mecânica alemã, a eficiência japonesa, o conforto americano, a inovação coreana e a energia? Ah, essa tinha que ser brasileira. Moura, a bateria original de 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Precisou de bateria? Moura.com. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma palestra do nosso Summit Êxito de Empreendedorismo 2022. Sou o Mark Tawil, estrategista de comunicação, LinkedIn Top Voices, 4 vezes TEDx Speaker e o mais importante, conselheiro aqui do Instituto Êxito e também pai da Cora, do Josh e do Vira-Lata Woody. Hoje, um dia especial. Vim falar sobre um tema que muitas pessoas gostariam de ter, nem todas sabem aplicar, mas eu trouxe aqui algumas dicas que podem te ajudar. Vim aqui falar sobre autenticidade, ou seja autêntica, seja autêntico, o mundo vai te agradecer. Queria começar o nosso bate-papo falando sobre a Roseli Ferreira. Você já escutou falar sobre a Roseli Ferreira? Na sua timeline já apareceu essa simpática mulher que deve morar no estado de São Paulo. Eu falo deve porque ela não diz onde ela mora. Pois é, a Roseli Ferreira é uma espécie de uma unanimidade para quem segue ela. Eu queria começar falando de autenticidade por ela, justamente. Essa daqui você deve conhecer mais. Larissa Macedo Machado, vulga Anitta, ou vulgo Anitta. Sem dúvida nenhuma, a nossa maior embaixadora em nível internacional. Sem dúvida nenhuma, hoje, eu te diria que em termos midiáticos, a maior artista do país, e eu te diria também que é a brasileira mais conhecida no mundo na atualidade. Larissa Machado, ou Anitta, cantora, apresentadora, produtora, dançarina, mulher de negócios também. Além disso, a gente pode dizer o seguinte, que o que equipara essas duas mulheres, pelo menos no primeiro nível, é a questão das redes sociais. A Roseli Ferreira Alves, ou Roseli Alves, como você queira chamar, ela tem, guarda esses números, 56 publicações.
Os dias vão aumentando um pouco, né? Mesmo que esse Summit aqui seja ao vivo, a gente sabe que as redes sociais, elas têm essa questão de aumentar. Mas quando eu printei isso aqui para apresentar hoje, ao vivo, aqui para vocês, ela tinha 56 publicações. Guarda esse número. 637 mil seguidores. 56 publicações, 637 mil seguidores. A Anitta, 5 mil publicações, quando eu printei isso aqui para apresentar hoje ao vivo para vocês, 62 milhões de seguidores. Eu te diria que 62 milhões de seguidores não é só no Brasil, é no mundo todo. Então, se você comparar 600 mil vezes 10 dá 6 milhões, 600 mil vezes 100 dá 60 milhões. Ou seja, a Anitta, guardando os números que eu mostrei para vocês, ela tem 100 vezes mais seguidores do que a Roseli Alves e no mundo todo. Como eu falei para vocês, a Roseli ainda é um fenômeno muito local, é um fenômeno, mas a Anitta já é uma artista estabelecida, a Anitta que tem, poxa, seguidores no mundo todo, tem collabs no mundo todo com outros músicos, inclusive com o Snoop Dogg, tem na América Latina, a Anitta que fala um super inglês, é entrevistada pelos maiores programas da atualidade, te diria que na América Latina e nos Estados Unidos da América também, diferentemente da Roseli. Só que a Roseli, pessoal, ela tem em post 1,5 milhão de curtidas. E ela tem 15 mil comentários. Pelo menos no dia que eu printei, era essa a conta. De novo, guarda esses números. Roseli Alves, 600 mil seguidores, dá 1,5 milhão de curtidas num post e 15 mil comentários. E a Anitta, pessoal, que tem 60 milhões de seguidores, 100 vezes mais. Em geral, ela dá muito menos curtida. Essa aqui chegou longe. E muito menos comentário. Olha que curioso. Então, a Anitta, que é um fenômeno global, que é a artista mais reconhecida do país hoje, que está no mundo todo, ela dá menos curtida do que a Roseli, que tem 100 vezes menos seguidores. Por que será? A Roseli fala do lixão. Se você vir essas imagens que eu trouxe, ou especialmente essa foto, você vai ver que ela está apontando para o fundo para um bando de urubus. A Roseli trabalha no lixão, destrinchando ali o lixo, removendo, claro, as impurezas, o chorume, e tenta pegar algumas peças para vender. O negócio da Roseli é separar lixo. A Roseli é uma mulher negra, muito pobre, ela não é miserável porque ela tem uma casa, ela é super obesa, ou seja, está completamente fora de qualquer padrão, entre aspas, de beleza, entre muitas aspas, porque eu acho ela muito bonita e muito linda, especialmente quando ela sorri, e tenho certeza que todo mundo que segue ela também. Mas a Roseli está no lixão. A Roseli não tem selo azul, a Roseli não canta, a Roseli não é famosa, não tem um corpo escultural. De novo, falando em termos de escultura, o que é que você acredite nisso? Porque todo mundo tem um corpo que precisa ser valorizado, mas a Roseli é essa pessoa. A Roseli é essa mulher, sorridente, feliz, carismática pra caramba, mesmo dentro de uma caçamba de lixo. E a Anitta, claro, é uma artista super reconhecida que vive sob os holofotes. Mas olha que incrível, 50 mil curtidas num texto de uma linha escrito ranguinho depois de um dia bem trabalhado. Ou seja, ela passa o dia recolhendo lixo, desviando dos urubus, aliás, dividindo com os urubus os sacos de lixo, e à noite, quando ela consegue alguma comida, ela diz um dia bem trabalhado. O que faz da Roseli, então, um fenômeno equiparável e até maior do que a Anitta? Como é que a gente consegue comparar uma mulher como a Roseli, que é uma mulher pobre, que é uma mulher negra, que é uma mulher gorda, ou seja, fora dos padrões completamente, que trabalha com uma coisa que, poxa, talvez seja, entre aspas, de novo, a pior coisa que a gente pode fazer, que é mexer no lixo dos outros, que é talvez poder pegar uma doença, que é não ter glamour nenhum, aliás, é o menor dos menores do glamour, que é você remover o lixo. Eu te diria que o que junta essas duas personalidades chama-se autenticidade. Tanto a Roseli como a Anitta são mulheres brasileiras que têm realidades absolutamente diferentes,
mas que são unidas por isso aqui, autenticidade. Como é que então a gente pode trazer a questão da autenticidade para esse summit chamado O Futuro é Agora, realidade virtual, novas tecnologias, como o metaverso impacta o futuro? Eu vou trazer aqui uma frase, na verdade é uma palavra, de um publicitário muito famoso e muito especial, porque ele trabalha a questão dos dados, ele fala em criatividados, ele é o Eco Moliterno. E ele diz o seguinte, a gente não vive o metaverso, a gente vive o betaverso, ou seja, o metaverso atual, ele está em construção. O metaverso, que são as realidades imersivas, os óculos, eles são muito pouco ainda perto do que vive o Brasil. A realidade brasileira, com óculos de 3, 4 mil reais, a realidade brasileira, que são muitos Brasis dentro do mesmo país, ainda é um betaverso e não um metaverso. Então, se a gente puder falar de Roseli e de Anitta na mesma página, o que vai unir as duas é isso, a autenticidade. Mas o que é ser autêntico? Bom, o dicionário nos diz, ser autêntico é alguém que tem uma autoria atestada. É alguém que tem uma origem comprovada. Olha que interessante, uma origem comprovada. Então, alguém autêntico é alguém minimamente original. É alguém que, na verdade, é legítimo. Como diz aqui o dicionário dos sinônimos. Ele é sincero, verdadeiro, ele se justifica, ele é justo, ele é puro, ele é fundamentado. E, acima de tudo, ele é real e incontestável. Você pode gostar ou não da música da Anitta, mas é inegável, é incontestável que ela tem o seu público e que ela faz sucesso. Você pode olhar com olhos estranhos para o lixo da Roseli, mas é incontestável que ela faz aquilo que ela faz com dedicação e amor. E olha que é, eu te diria, um dos piores trabalhos do mundo. Você está o tempo todo no meio dos urubus, revirando o lixo dos outros, ela faz isso sem luva. Ou seja, ela pode se cortar, pode se machucar, pode pegar doença, ela pode ter problemas de pele o tempo todo. Mas é inegável que ela é leal e genuína àquilo que ela faz. E alguém que não é, então, uma pessoa original, ou acima de tudo, uma pessoa autêntica. Bom, o dicionário de opostos aqui, ou sinônimos opostos, dizem o seguinte, é uma pessoa que é desleal, é uma pessoa que é fajuta, uma pessoa que não é autêntica, é uma pessoa adulterada, é uma pessoa bastarda, pesado, né? Ou falsa, ilegal. Então, o que a gente pode chegar à conclusão que, comparando a nossa Roseli com a nossa Anitta, é que sermos autênticos, independentemente do cenário, do dinheiro, da quantidade, enfim, de lixo que você revira, ou de você ter o corpo da moda ou perfeito, você ser autêntico com aquilo que você faz, torna a sua experiência de vida mais leve, mais flexível. A Roseli está colhendo os frutos já faz alguns meses, a Anitta também. Você pode de novo gostar ou não da música da Anitta, você pode de novo se sentir inconfortável ou não olhando para a Roseli. Mas é inegável que essas duas mulheres trazem honestidade, personalidade àquilo que fazem. Portanto, ser autêntica ou autêntico é ser coerente, praticar aquilo que você posta, é ser verdadeiro consigo num primeiro momento, de uma maneira íntegra, original. Ser autêntica ou autêntico é ter presença, é viver cada momento com convicção, com confiança. Quando a gente fala em momento presente, quando a gente fala em viver a presença, é estar aqui, ao vivo, nesse palco do êxito, por exemplo, falando para vocês. Eu não estou pensando no jantar, eu não estou pensando no meu cachorro vira-lata, eu não estou pensando nos meus filhos, nas minhas crushes, eu não estou pensando em nada, eu estou pensando em passar a minha mensagem. Aliás, eu fiz vários TEDx, fiz 4, e uma das questões que você aprende quando você vai fazer um TEDx é que você tem que se apaixonar pela tua mensagem e não pelo público. Claro que o público importa, é para vocês que a gente está fazendo tudo isso aqui. É para vocês todo o esforço da técnica, Janguier Diniz, da Mirella, de toda a equipe do êxito, que é enorme para fazer esse summit acontecer há tantos anos. Salvo engano, esse é meu 3º ano seguido, 3º ou 4º, já não me lembro, em que a gente faz o summit êxito. Então, ser autêntico é você ter presença, você tá aqui olhando nos olhos
escutando ativamente e viver cada momento com confiança. Eu te diria que autoconfiança. E quando a gente fala de confiança, esse valor importante é uma liga. Ele é, na verdade, como se fosse uma cola que une todos os relacionamentos. Pode ser na família, pode ser com os amigos, pode ser parceiro de trabalho, pode ser até cliente. A confiança é a ponte que você estabelece e é uma ponte firme para você caminhar de um lado para o outro, sem você balançar demais. É a ponte que liga um ponto ao outro, o ponto A ao ponto B, entre duas pessoas. E a gente está falando aqui do Instituto Êxito Latino-Americano, a gente está falando do Summit Êxito de Empreendedorismo, o futuro é agora. Então nada mais importante a gente falar do mundo dos negócios. A confiança no mundo dos negócios é que mantém os profissionais engajados, os investidores interessados e os clientes fidelizados. Como é que eu faço, então, para construir essa ponte de confiança? O que me torna, então, uma pessoa confiável, aderente aos valores de um grupo? O que me torna uma pessoa que vai ser percebida entre tantas outras? Por que eu vou ser contratado para, enfim, fazer um trabalho? Por que eu estou sendo chamado para falar com você aí do outro lado hoje e outras pessoas que falam melhor, são mais apresentáveis, são mais simpáticas, não estão sendo chamadas aqui hoje? Eu vou te responder. A chave da confiança se chama autenticidade. É a autenticidade que promove a confiança. A gente adere a pessoas mais autênticas. A gente gosta de pessoas que são o que elas são na frente e atrás das câmeras. Que elas praticam aquilo que elas postam nas redes sociais. Isso é tão importante que se traduz também em vendas, em consumo. As pesquisas mostram que quase todos os consumidores se mostram dispostos a recompensar uma marca com a sua confiança. Por quê? Porque ela é autêntica. Não é um genérico, ela é uma marca original. Ela demonstra quais são os valores, quais são os atributos para você. E mais do que isso, uma boa parte, mais da metade ou mais do que a média, 62%, como vocês estão vendo aí, preferem comprar de uma marca que eles consideram autêntica. De novo, você pode gostar ou não gostar, mas você tem que respeitar. Quando você é autêntica e autêntico, existe uma questão muito importante, que é o pare. Quando você é autêntica e autêntico, você coloca uma cerca. E a cerca, você sabe, você pode colocar aqui ou você pode colocar aqui. Mas, invariavelmente, você coloca a cerca que diz o seguinte: eu não vou ser a pessoa que você quer que eu seja. Eu não vou fazer aquilo que você quer que eu faça. Eu não vou viver a vida que você decidiu que eu viva. Isso é autenticidade. Eu não estou dizendo para ser rebelde, para ser aquela pessoa que bate o pé, pode, não pode, eu sou assim mesmo. Ser autêntico não é ser idiota. São coisas diferentes. Ser autêntico não é ser idiota. Ser idiota é dizer, eu sou autêntica, eu sou autêntico, eu falo tudo na cara. Isso é ser burro. Isso é não ter timing, isso é não perceber a vida como ela é, isso é não ter diplomacia. Isso é burrice. Resumindo, isso é burrice. Ser autêntico é outra coisa. Ser autêntico é você viver de acordo com os teus valores, como a gente falou agora há pouco aqui. É você viver de acordo com a tua personalidade e dar um basta para essas pessoas todas que querem que você viva a vida delas. Bom, eu falei demais sobre autenticidade, o talk de hoje é sobre autenticidade. Mas antes até de eu te mostrar como você faz isso, eu quero te lembrar que quando a gente se esconde ou anula quem a gente é, automaticamente a gente se desconecta da maioria. A gente se desvaloriza. Portanto, a autenticidade também é trabalhar em grupo. Também é você olhar para o grupo, pensar de forma coletiva. E por quê? Porque quando a gente não se posiciona diante do grupo, a gente é posicionado. Quando você não diz a que veio, alguém vai dizer para que você veio e por quem você veio. E aí é um problemão. Você não consegue sair desse estado de letargia. É importante dizer também que
À medida que você ganha em consciência, à medida que você fortalece a tua autenticidade, melhoram os teus relacionamentos na vida, nos negócios, porque você começa a viver de acordo com tudo aquilo que você decidiu refletir na sua jornada. Basta ver esse rapaz aqui, feliz da vida. Né? Ele está com um fone gigante, ele está com o cabelo que ele quer, fazendo a pose que ele quer, fazendo uma selfie ou um vídeo, ou seja, dá para perceber por esse rapaz aqui, e muita gente vai se identificar em casa, que ele está pleno, que ele está tranquilo, que ele faz o que ele acha que tem que fazer. Dá para a gente fazer tudo como a gente gostaria de fazer na vida e nos negócios? Claro que não. Você tem que respeitar códigos, tem que respeitar cultura, você tem que respeitar a empresa, mas cada vez mais é evidente para mim, Mark, e evidente para muita gente, que as pessoas querem pessoas. Ou como diz o Joel J, mentor de alta performance, pessoas precisam de pessoas. Cada vez mais, e de uma maneira cada vez mais pura. O líder do Instituto Êxito de Empreendedorismo, Janguier Diniz, fala muito isso. Né? Você tem vários tipos de riqueza. Você tem riqueza material, riqueza social, riqueza dos relacionamentos. Não é só dinheiro. Não é só dinheiro. Aliás, tem um autor que eu gosto muito, chamado Robin Sharma. É um autor canadense. Ele diz o seguinte, que mindset é 25%. 25%. Você tem mindset, que é a mentalidade. Você tem heartset, que é o set, né, ou a caixinha dos sentimentos. Você tem soulset, que é a questão espiritual. E você tem healthset, que é a questão da saúde. Porque doente, você não muda o mundo. Correto? Então vamos lá. A gente já falou de o que fazer, da qualidade de ser uma pessoa autêntica, mas agora eu queria um pouco partir para a aplicação. E a aplicação é o quê? É o como. Como é que você consegue ser uma flor no deserto? Né? Tem uma frase dos Racionais MCs, um grupo de rap icônico, maior do país, que diz o seguinte, tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Você viu aqui a Roseli, que é uma flor no meio do lixão. Como é que a gente conquista, então, essa resiliência, esse modo de vida? Como é que a gente faz nascer, como está mostrando a foto, uma árvore no meio da pedra? Eu vou te dar aqui 8 estratégias para você desenvolver a sua autenticidade. Vamos a elas? Primeiro, defina e abraça os seus pontos fortes. A gente costuma entender ponto forte como qualidade, relativo. Eu tenho muitas qualidades, mas não necessariamente são meus pontos fortes. E eu tenho defeitos também, quer dizer, poucos, tá? Mas, tô brincando. Mas esses defeitos eu posso tentar melhorar. Ou seja, quando eu defino e abraço quais são os meus pontos fortes, eu estou, na verdade, pegando nas minhas armas para a batalha. Eu estou, na verdade, trazendo aquilo que eu tenho de melhor em mim para eu poder sair para esse campo municiado e decidido a fazer acontecer. Vou te dar um exemplo. Meus pontos fortes, eu, Mark, sou um cara de observação. Eu sou um cara gentil. Eu sou um cara agregador. Vou te falar 3. Veja, não é o que eu faço, mas é quem eu sou. O que eu faço é outra coisa. Eu escrevo, eu apresento, eu faço palestra, eu sou business influencer, mas quem eu sou? Quais são os meus valores, meus pontos fortes como ser humano? Porque o fazer, ele é relativo. Hoje você está fazendo uma coisa, mas pode fazer outra. Mas o que eu levo comigo? Então definir quais são os meus pontos fortes, entender e abraçar faz parte disso. Segundo ponto, explore os seus valores. Quando a gente fala em valores, a gente pode ter lealdade, hombridade, amizade, respeito, amor. Isso é muito importante. Vocês já devem ter percebido aí, passados 2 anos da pandemia, o quanto esses valores foram sendo modificados. Não os valores essenciais, mas o quanto as pessoas passaram a se preocupar com outras coisas. Ficaram mais econômicas, mais cuidadosas, mais seletivas, mais seguras. Então você entender quais são os seus valores e trabalhar também as suas perspectivas de autenticidade a partir deles, te difere da maioria. Observe e nomeie as suas emoções. É muito importante você identificar quais são suas emoções. Você está sentindo raiva? É raiva.
Você está cansada, cansado? Você está cansada. Você está feliz? Você está feliz. Porque a gente tende a dar uma maquiada naquilo que não é tão bom assim e às vezes até dar uma ruída naquilo que é bom em nome talvez de uma preguiça, em nome de uma baixa autoestima. Então é importante que você tenha essas emoções bem definidas até para dizer, estou com medo. E aí vem o outro ponto, criar coragem para enfrentar esse medo. Né? Como é que você cria coragem, então, para enfrentar o medo? Olha, uma das coisas que eu sempre falo quando eu vou fazer uma palestra ou quando eu vou mentorar pessoas em comunicação, que é a minha área, eu digo para ela o seguinte, para você enfrentar um medo, você tem que olhar nos olhos do medo. Esse é o primeiro ponto. Porque, às vezes, o medo tem mais medo de você. Então, quando você olha nos olhos do medo e você decide tomar uma atitude, é que você começa a enfrentar esse medo. E o medo, de novo, não precisa ser do bicho-papão. Pode ser avião, pode ser comer algum tipo de comida, pode ser altura, né? Eu não estou dizendo que o tempo todo você vai se jogar ali do bungee jump se você tem medo de altura. Não é essa a ideia. Mas talvez despacito. E aqui vem o outro ponto, ponto 5. Então, mantenha pequenas decisões diárias. Você não precisa ler 50 páginas se você está defasada ou defasado. Você pode ler 2, você pode ler 3. Você não precisa emagrecer 40 quilos na mesma semana. Você pode emagrecer 1 quilo ou tentar emagrecer 600 gramas. De novo, existe uma diferença entre alta performance e auto-performance. Né? A gente não está o tempo todo em alta performance. Mas como diz o Joel J., a auto-performance é a mãe da alta performance. Você precisa começar de algum lugar. Você não ergue um prédio seguro, sólido, sem fazer a fundação. E eu acho que é a partir daí que a gente tem que pensar. Você tem que primeiro se reconectar e entender quais são as fundações, os pilares que vão te manter erguido, que vão te manter seguro. Que a hora que bater a ventania, o teu prédio não vai ruir, como nos 3 porquinhos. Uma outra coisa que eu falo bastante é a manutenção daquilo que você disse. A força da tua palavra. Né? Aquilo que você diz volta invariavelmente para você. Coisas boas e ruins. Então você manter a tua palavra te torna mais autêntico. Eu não estou dizendo para ser irredutível. Para ser uma pessoa que não, inflexível. Não é essa a ideia. Mas uma pessoa que banca aquilo que diz, mesmo que ela volte atrás e diga, poxa, eu não devia ter dito isso, peço desculpas, é uma pessoa autêntica. O que a gente vê muito acontecer por aí, especialmente nos negócios, é uma pessoa que fala uma coisa e pratica outra, ou ela fala aqui uma coisa e ela se transporta para outro, ou no metaverso, ela é uma outra pessoa. E isso não existe. Outro dia, eu sou solteiro, eu estava num aplicativo, desses sites de encontro, e a menina falou, poxa, eu te sigo no LinkedIn, mas aqui eu queria conhecer o outro Mark. Eu falei, não tem outro Mark. Eu sou o mesmo Mark. Num aplicativo de namoro, ou no trabalho, ou fora do trabalho, ou com os meus filhos, ou com os meus amigos. Quantos Marks eu consigo ser? Ah, mas o Mark do metaverso é diferente. Talvez um estilo ou outro, mas a essência permanece a mesma. Não existe isso da gente ser uma persona no trabalho e uma persona fora do trabalho. Não tem como. Então um dos dois você está mentindo. Então manter a tua palavra, manter aquilo que você diz, ser as mesmas pessoas em universos diferentes, é o básico. Não levar nada para o pessoal. Essa é uma questão importante, né? Quando a gente é profissional, quando a gente é estruturado emocionalmente, quando a gente cuida da saúde mental, você começa a perceber que não dá para levar tudo para o lado pessoal. E por quê? Por um motivo simples. A treta muitas vezes não é tua. Sabe aquela história? Você entra de manhã no grupo de WhatsApp ou do Facebook, fala, bom dia, galera. Aí alguém que acordou com o pé esquerdo diz o seguinte, bom dia para quem? Cara pálida. Qual que é a tua primeira reação? Você pode dizer, cara pálida é você, não te perguntei, não estou falando com você, dormiu mal. Ou você pode olhar para isso como uma bomba relógio que a pessoa te dá e você simplesmente devolve. Por quê? Porque não é pessoal. Você não precisa levar tudo para o pessoal. Isso acontece no trabalho, mas também acontece nas relações. A pessoa está num mau dia, o problema é dela.
e não teu. Concorda? É muito diferente. Quando a gente passa a não aceitar as coisas intrinsecamente do lado pessoal, a gente começa a trabalhar com o nosso self, com a nossa autenticidade. A minha autenticidade me diz o seguinte: isso não me pertence. Pode ficar. Uma pessoa que buzina para mim na rua, porque tá pé da vida, quer tirar racha, fica à vontade. Não é meu. Entende? Isso é muito diferente. E por fim, e não menos importante, óbvio do óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, deixe sempre o seu melhor onde você for. A excelência, ela é um grande valor. E as pessoas que são autênticas, além de fazer as coisas com amor e com presença, elas fazem as coisas leais aos seus valores. É assim com a Anitta, é assim com a Roseli, é assim comigo, e eu tenho certeza que é assim com você. Uma pessoa que é autêntica é uma pessoa que tenta fugir um pouco da pior métrica que a gente tem, da pior economia que a gente tem, que é a economia da comparação. A gente percebeu ao longo dos anos que cada vez mais a gente está se comparando. As redes sociais, o mundo que a gente está de telas, o mundo que a gente está de filtros, o mundo que a gente está de recortes, ou seja, eu coloco ali uma fotinho minha, um pouco mais bem arrumado, com o prato do dia, falo, pô, esse Mark vive bem. Esse aqui come bem todo dia. Quando, na verdade, quanto tempo você demora para tirar uma foto? Quanto tempo esse almoço durou? Tudo junto, meia hora, uma hora? O dia tem 24 horas. Você não sabe o que eu passo, você não sabe as contas que eu pago, você não sabe meus problemas em casa, você não tem noção da minha saúde, mas a gente só compra esse lado bom. A gente só compra essa comparação, o que está muito errado. Então, quando você define e abraça os seus pontos fortes, quando você explora aquilo que você tem de melhor, quando você nomeia as suas emoções, estou sentindo angústia, tristeza, inveja, por que não? Né? Para poder trabalhar isso, criar coragem e se colocar diante do problema, você começa a tomar decisão. Você parte da observação diretamente para a ação. E aí você tem que ter disciplina para manter aquilo que você disse. Você tem que ter disciplina para entender que nem tudo é sobre você. Aliás, muito pelo contrário, é muito pior para as pessoas do que necessariamente para você muitas vezes. Alguém que está mal, que está irritado e quer te encher o saco, tem um problema nele ou nela e não em você. E eu acho que quando você parte desse pressuposto, quando você trabalha isso dessa forma, automaticamente a tua autenticidade, o teu self, ele acaba se expondo positivamente. E por 1000 motivos. Porque as pessoas querem pessoas autênticas. Eu me lembro que nos anos 80, 90, a gente tinha assim, o sobrenome corporativo era muito comum. Então era o Mark do Jornal da Tarde, era o Mark da Jovem Pan, lugares por onde eu passei, o Mark da Band News, era o Mark do Estadão, sobrenome corporativo. O mundo mudou, e mudou demais. E as pessoas que tinham um sobrenome corporativo começaram a ser anuladas. E por um motivo simples, porque você não sabia se elas tinham um sobrenome corporativo e elas eram justamente o que elas eram por causa do cargo ou da cadeira, ou se elas eram elas mesmas. E a coisa mais difícil do mundo é ser você mesmo. E você só consegue ser você mesma ou você mesmo quando você tem isso que a gente falou aqui, a autenticidade. Por isso que eu coloquei o nome desse bate-papo no nosso Summit Êxito de Empreendedorismo de Seja Autêntica, seja autêntico, o mundo vai te agradecer. A gente não precisa só de genérico, a gente precisa de gente responsável, que dê o exemplo, como a gente tem visto aqui nos inúmeros palestrantes. Aliás, pessoal, depois do meu bate-papo, fica aqui. Vai ter um monte de gente bacana passando, já teve um monte de gente vindo antes de mim, e esse Summit, que tem mais de 100 pessoas apresentando, executado pelo Janguier Diniz, pelo Instituto Êxito Latino de Empreendedorismo, latino-americano. Vocês têm que lembrar que é um Summit que vem com muitas ideias. Então, a autenticidade parte disso, da observação, de você colocar isso para dentro, de você processar e transformar em atitude. Atitude. Queria deixar uma frase final
porque a gente já está se encaminhando para o final em relação a isso antes da minha mensagem. Quando a gente trabalha a autenticidade, a gente se torna a versão mais verdadeira da gente mesmo. Olha que interessante. Muita gente fala assim, poxa, vou me tornar a minha melhor versão. Existe uma coisa entre você ser a tua melhor versão e você ser a versão mais verdadeira. Às vezes, a tua melhor versão não necessariamente a tua versão mais verdadeira. E eu vou te explicar o porquê. Quando a gente tem dissabores na vida, quando a gente tem momentos de tristeza, de depressão muitas vezes, quando a gente tem momentos de dificuldade, a gente não está vivendo a nossa melhor versão. Mas no mundo da economia comparativa, no mundo das redes sociais, você vai ver muita gente, mas muita gente, que está o tempo todo trazendo a sua melhor versão, mas que está passando por um momento ruim. Ou seja, ela mente para si própria. Isso não é ser autêntico. Quando eu tive os meus dissabores da vida, entre eles a morte do meu pai por Covid em 2020, eu não sofri calado. Eu demonstrei meu sofrimento. Eu mostrei que eu estava sofrendo. Eu tive uma onda de amor. Eu tive uma onda de afeto, de pessoas que me acolheram. Quando eu tive dissabores diversos, eu sempre disse que eu estava sofrendo. Eu não usei do meu sofrimento para poder dizer, olha, estou sofrendo, eu mereço. Não é isso. Eu não fiz uma síndrome de coitadice, nem do vitimismo. Agora, dizer que você está sofrendo é legítimo, porque eu sou humano, que aqui bate um coração. Eu tenho certeza que aí também bate. Então, de novo, quando você trabalha a sua autenticidade, você está trabalhando automaticamente a tua melhor versão dentro da tua maior verdade. Esta daqui são as minhas redes sociais, estas daqui. Eu quero agradecer demais Janguier Diniz, Mirella, toda a turma do Summit Êxito de Empreendedorismo, toda a equipe técnica que está aqui ao vivo com a gente. E dizer para vocês que depois desse bate-papo, vocês vão ter muitos e muitos outros palestrantes falando a respeito de temas diversos e que são importantes, tanto para você como para a tua família. Se uma pessoa melhora, certamente outras melhoram junto. Obrigado, Êxito. Até uma próxima. Saiba como promover os povos originários do nosso país. No Dia do Índio, não se aproprie inadequadamente de elementos culturais. Promova-os. Incentive a empregabilidade dos povos indígenas. Fomente cursos e oportunidades de desenvolvimento gratuitos para esse público. Apoie as causas dos povos originários e lute pela garantia de seus direitos. Acompanhe os trabalhos dos indígenas com atuação relevante dentro e fora do mundo corporativo. Em 2020, o mundo se viu abalado por uma ameaça invisível e mortal. A humanidade precisou se reinventar. Lockdown, home office, e-commerce, delivery, distanciamento social, protocolos de segurança e uso obrigatório de máscaras foram apenas algumas das ações que nos levaram ao novo normal. Em meio a esse novo cenário, a Dux Grupo potencializou suas inovações em soluções para a saúde humana. Nós especialistas concentraram todos os esforços para encontrar uma maneira de reforçar a segurança de quem precisa estar exposto diariamente. Reconhecida por ser líder no controle de gases e odores, a Dux Grupo desenvolveu o desinfetante Duo Germe H, uma poderosa solução para a desinfecção de ambientes, que age segundos após sua aplicação e tem eficiência comprovada e duradoura contra o coronavírus. Ainda preocupada com a proteção das pessoas, a Dux Grupo lançou o Dux Defender Pro, um antisséptico corporal hidratante de alta eficiência contra vírus e bactérias, com ação comprovada por até 4 horas. Ele não é inflamável e nem volátil, ao contrário do álcool 70%. Os desafios encontrados ainda são muitos, mas algumas soluções já existem e são eficientes, para que a humanidade consiga conviver com essas dificuldades e renovar sua esperança na ciência e no potencial consciente e solidário de cada um de nós. O seu novo normal conta com as inovações Dux Grupo.
está em constante transformação. Encontramos novas formas de estudar, de trabalhar, de nos locomover. Agora é a vez da sua carreira. Chegou Peixe 30, a rede profissional da nova economia que conecta pessoas e empresas com vontade de crescer. Com Peixe 30, você fica integrado com as melhores oportunidades do mercado e dá aquele upgrade na sua carreira. Peixe 30. Venda seu peixe em 30 segundos. Baixe o app.